Paz do Senhor, irmãs, paz do Senhor, irmãos, vamos dar início a mais um culto. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. E hoje o Senhor colocou um versículo, no meu coração nesta manhã, está em João 16:33, a parte 2 do versículo, que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o ânimo hoje, com tudo isso que está acontecendo, você é entristecida, saiba que hoje o Senhor tem uma palavra para nós. Um louvor que suba ao Senhor, que você louve, mesmo cada um na sua casa, louve a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de todo o seu amor, entregue o louvor ao Senhor. E eu sei que a palavra que o Senhor vai nos trazer hoje vai nos dar novo ânimo, vai nos dar graça, para nós continuarmos a seguir junto com isso, tudo que está acontecendo, Porque nós não sabemos o final, só sabemos que o Senhor está no controle de tudo, está aí com você. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós damos início a mais um culto na Tua presença, cada um na sua casa, Pai, mas ligado no que o Senhor tem para falar conosco, através do Espírito Santo, através dos Teus servos, Senhor, dos levitas aqui no louvor, Pai. Nós queremos Te agradecer por essa manhã que o Senhor nos preparou, que nós possamos abrir nossos olhos, Senhor, e contemplar a Tua beleza, Pai, mesmo cada um na sua casa, Senhor. Nós queremos Te louvar por esse momento, nós queremos Te agradecer. E se tem algum irmão enfermo, algum irmão passando necessidade, Pai, cura, entra com providência, no nome de Jesus, porque nós cremos que o Senhor é o Deus do impossível, nós cremos que o Senhor age, dá ordem aos seus anjos a respeito de cada um de nós. Por isso que nós estamos alegres nesta manhã, e Te louvamos, e Te glorificamos, e Te exaltamos, porque só o Senhor é merecedor de toda a e toda a glória. Amém? Amém, igreja. Vamos louvar o nome do Senhor. Amém? Aleluia. Aleluia.
tudo aquilo que o Senhor tem preparado a fim de amar. Creia porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta o Deus. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Aleluia. Aleluia. Glorifica o nome do Senhor. Aplauda o nome dele. Amém? Aleluia. Glória a ti, Jesus, lindo, maravilhoso. Amém, meus amados e amadas. É muito bom estar na presença do Senhor. Nós cantamos agora que alguns planos que nós tínhamos, alguns sonhos, eles foram desfeitos. Possivelmente você tinha muitos planos para esse ano, possivelmente você tinha alguns sonhos para esse ano e você não pôde concretizá-los. Hoje é dia 24, né? Dia 24. Eu tinha um plano. Dia 14 eu embarcava para Lisboa, estaria em Lisboa, estaria voltando hoje, de Porto de Lisboa. Lugar que eu gostaria de conhecer, mas infelizmente não pude ir. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. E eu penso que essa é uma questão. Nós devemos buscar no Senhor o nosso refrigério, nós devemos buscar no Senhor a segurança para as nossas vidas. E a palavra que nós temos para essa manhã é uma palavra que fala muito. Antes de iniciar a palavra, de eu trazer o texto, eu gostaria de fazer alguns lembretes aqui. O primeiro deles, nós temos a questão da oferta e dos dízimos para a igreja. A questão das ofertas, nós não podemos esquecer da oferta missionária. O irmão Carlos colocou lá no grupo de homens o número da conta corrente, para que nós possamos estar ofertando para os missionários, porque eles também estão atravessando momentos difíceis, estão atravessando momentos de crise. Muitos estão separados da família. O irmão Carlos tem colocado alguma coisa a esse respeito. E que nós possamos estar orando por esses irmãos, abençoando a vida deles, não somente com as nossas orações, mas também com as nossas ofertas. Se você também quer ofertar para a igreja, nós, embora estejamos fechados, nós temos vencimentos de aluguéis e outras coisas mais que nós temos que pagar. Você possa fazer também, a conta corrente a Juliana já colocou no grupo de homens, no grupo de mulheres. Se você tiver alguma dúvida ou pagou alguma coisa nesse sentido, você possa solicitar e nós estaremos colocando novamente essa conta para que você possa enviar os seus dízimos e as suas ofertas. E eu gostaria de estar partilhando com vocês nesta manhã um texto que está no livro de Atos, no capítulo de número 16. Eu gostaria de estar lendo do versículo de número 25 até o versículo de número 34. E tem muito a ver com essa condição que nós estamos enfrentando no momento. Que tem muito a ver com os sonhos nossos que foram desfeitos. E tem muito a ver com uma realidade que outrora era mais interessante, momentos de felicidade, mas agora é momento de trevas, momento de lutas, momentos de dificuldade e momentos de reflexão. E eu espero que nós possamos aprender, nós, eu e você, como igreja do Senhor, a lidar com esta questão e a mostrar nesse momento de luta, de dificuldade, o que realmente o Senhor espera da sua igreja. Amém? Versículo número 25 diz: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de touro. O carcereiro despertou do sono e, vendo aberto as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se.
supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: crede no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites, e a seguir foi batizado, e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém, meus amados? Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, nós estamos na Tua presença nesta manhã, Senhor. Eu quero Te louvar, Senhor, meu Deus, pela vida de cada irmão, de cada irmã, Senhor, meu Deus, que está ouvindo este culto que está sendo transmitido a Ti agora, Senhor. É um culto de louvor e adoração a Ti, Senhor. E nós Te pedimos em nome de Jesus, Senhor, que os nossos corações estejam preparados para a Tua palavra, Senhor, para a mensagem, Senhor, meu Deus, que vem de Ti, Senhor. Que eu seja instrumento do Teu Espírito Santo, Senhor, para manifestar, Senhor, meu Deus, aquilo que o Senhor tem procurado, Senhor, meu Deus, nos ensinar, Pai. Meu Deus, que os nossos corações estejam preparados, Senhor, meu Deus, para ouvir a mensagem, que nós possamos entendê-la, que nós possamos compreendê-la, que nós possamos vivenciá-la, Senhor, meu Deus, em nossas vidas, Senhor. Que não sejam somente palavras aos nossos ouvidos, Senhor, mas sejam palavras que produzam vida e transformação, em nome de Jesus, Senhor. Nos abençoa nesta manhã com a Tua graça, com Teu amor e com a Tua bondade, Senhor. Meus amados, nós estamos vivendo momentos na sociedade, e não só no Brasil, talvez no Brasil a gente sinta um pouco mais que alguns países europeus, toda a crise que nós enfrentamos. Nós nos preocupamos com o vírus, nós nos preocupamos com a economia, nós nos preocupamos com a incerteza do futuro. Existe uma questão, muito se fala a respeito do vírus, e todo dia nós ouvimos algum tipo de reportagem a respeito dele, mas até o momento a gente não tem um protocolo de como agir verdadeiramente para enfrentar essa crise. Nós não temos um protocolo que possa nos dizer: olha, faça isso. A única coisa que eu tenho ouvido, e que talvez você tenha ouvido bastante também, é hashtag fica em casa. Só que eu penso que as nossas autoridades, elas tinham que ir além desse aspecto. Elas tinham que nos propor um tipo de protocolo. Eu acho que o protocolo hoje que nós temos é um protocolo que cada um tem feito para si mesmo e para a sua família. Eu, no momento que eu saio de casa, quando volto, faço lá todo um processo de limpeza de tênis ou de sapato, de roupa, toda essa questão, faço todo esse processo de higienização para entrar em casa. Porque a gente não sabe realmente como a transmissão do vírus, porque existem muitas coisas desencontradas. Um outro aspecto que as pessoas nos dizem é o seguinte: as UTIs que nós temos disponíveis são insuficientes. Olha, meu amado, minha amada, elas já eram insuficientes. Não é o problema do vírus que tornou as UTIs insuficientes. Nós já tínhamos problemas de saúde no Brasil há muito tempo. Era comum você assistir reportagens em jornais ou em televisão, onde você via pessoas que não conseguiram ser salvas por falta de UTI. Não, isso não é uma questão. Isso já é um processo que o Brasil já vivencia. Mas diante de toda essa questão, diante de todos esses problemas, diante de todas essas lutas, diante de todas as incertezas, como se posiciona a Igreja do Senhor? Quando eu falo igreja, meu amado, minha amada, eu não estou dizendo no aspecto da igreja institucional. Estou dizendo da Igreja de Jesus Cristo. A Igreja de Jesus Cristo sou eu. A Igreja de Jesus Cristo é você. Como nós nos posicionamos diante de toda essa situação? Como a igreja pode ter uma palavra para as pessoas que estão sofrendo toda essa consequência? Como a igreja pode levar a essas pessoas, como nós cantamos agora, o refrigério? Senhor, me leva para águas tranquilas. Porque existe um momento, amados e amadas,
que as águas são turbulentas, difíceis. Mas o que nós pedimos através desse louvor é que o Senhor nos leve para águas tranquilas. E como nós podemos ir para águas tranquilas no momento de tanta turbulência, de tanta dificuldade? Existe uma parte da pregação da igreja, ou existe uma igreja que até outrora ela estava muito presente na mídia, que era uma igreja que pregava a questão do bem imaterial, a questão do poder e da autoridade que Deus tinha para produzir, para fazer, para transformar, para tornar você um grande empresário, para tornar você uma pessoa com muitos valores, para fazer de você algo diferente do que você esperava no aspecto material. Eu penso que essa pregação ela perdeu o sentido diante de todas essas coisas. Porque muitas pessoas perderam seus empregos, muitas pessoas ainda vão perder os seus empregos, muitas pessoas vão ver as suas firmas serem fechadas, seus pequenos negócios. Eu vi um depoimento essa semana numa mensagem que eu recebi de uma senhora que chorava, porque ela construiu alguma coisa. E aquilo que ela construiu envolveu tempo, envolveu esforço, envolveu determinação. E diante de toda essa crise, ela está sendo obrigada a fechar a sua empresa. Então é difícil você ver um relato desse tipo. Mas a palavra de Deus, amados, não se resume somente, ou não se resume a ter. A palavra de Deus, ela nos ensina a vivenciar. Ela nos ensina a ter vida. E eu penso que esse texto que o Senhor colocou no meu coração, e eu tive muita dúvida com esse texto, e eu questionei o Senhor, porque às vezes o Senhor nos fala alguma coisa e você não consegue compreender no primeiro momento aquilo que o Senhor está falando. E eu estava entendendo esse texto à luz de personagens como Paulo e Silas. E o Senhor me disse, pastor, não é dessa maneira. Eu não estou falando para Paulo e Silas. Eu não quero que o Senhor vá lá e pregue a respeito de Paulo e Silas. Eu quero que você pregue a respeito de você. Eu quero que você pregue a respeito das pessoas que vão ouvir essa mensagem. Porque não é Paulo e Silas, é a igreja de Jesus Cristo agindo. E esse é o aspecto, amados. Essa palavra tem que nos levar para essa questão da reflexão. Eu sou a igreja de Jesus. E eu preciso, nesse momento de crise, nesse momento de dificuldade, responder não somente aos anseios da minha alma, mas aos anseios das pessoas que me cercam. E eu gostaria de ler novamente o texto, começando pelo versículo de número 25, quando ele diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. E a primeira coisa que me chama a atenção nessa palavra, amados, eu entendo que aqueles irmãos estivessem orando. Eu também, se estivesse na situação deles, eu também estaria orando. Eu só não consigo compreender porque eles cantavam louvores. Vocês conseguem entender esse aspecto, amados? Esses homens estavam aprisionados. Se nós fôssemos ler todo o contexto, esses homens foram aprisionados porque eles expulsaram o demônio de uma jovem. E essa jovem dava grande lucro aos seus senhores. E quando aqueles homens perceberam que haviam perdido o lucro, que o vinho da vida daquela jovem, e que agora ela se encontrava liberta, eles pegaram Paulo e Silas e levaram diante das autoridades da cidade de Filipe e apresentaram Paulo e Silas como homens que eram perturbadores da ordem pública. Não houve nenhum tipo de julgamento. Paulo e Silas não tiveram nenhuma oportunidade de defesa. Simplesmente aqueles homens foram condenados, receberam açoites e foram encaminhados para a prisão. E existia uma recomendação para o carcereiro de que eles fossem guardados com segurança. E o carcereiro, entendendo esse aspecto, ele leva Paulo e Silas para a cela mais interna, onde não haveria a mínima possibilidade de fuga. E possivelmente um lugar onde não existisse muita luz, um lugar onde tivesse bastante umidade. E temendo que Paulo e Silas pudessem fazer alguma coisa, ou que pudesse acontecer alguma coisa com eles, esse homem, esse carcereiro, ainda prende os pés de Paulo e Silas no tronco ou no cepo. Aí eu pergunto para você, você oraria ao Senhor nesse momento? Logicamente, meu amado, eu também oraria. E qual seria a nossa oração? Ou qual seria a base da minha oração? Senhor, me livra dessa condição. Senhor, eu estou sentindo dores nas minhas costas. Senhor, eu estou numa posição incômoda.
Senhor, faça alguma coisa para que eu seja livre. É o que nós estamos fazendo, amados, diante dessa luta, diante dessa dificuldade. Nós estamos orando ao Senhor e pedindo que o Senhor possa nos mostrar uma luz, nos indicar uma saída para esse momento que nós vivenciamos, que o momento não é fácil. Nós estamos num momento que não é favorável. Eu penso que poucas pessoas estão aproveitando esse momento de uma maneira favorável. Porque não pensa, amados, que todas as pessoas estão perdendo dinheiro, que todas as pessoas estão perdendo seus empregos, que todas as pessoas estão perdendo seus entes queridos, que todas as pessoas estão sofrendo. Existem muitas pessoas que ganham também no momento de crise. Existem muitas pessoas que gostariam que esse momento de crise perdurasse por mais algum tempo. Eu estou falando em um aspecto financeiro, no aspecto político e em outros aspectos também. Então, nesse momento, nós, que somos os menos favorecidos dentro do contexto, nós estamos orando ao Senhor para que o Senhor nos dê uma saída. E possivelmente eu estaria também, se estivesse no lugar de Paulo e Silas, orando nesse contexto. Mas louvar ao Senhor por estar ali, louvar ao Senhor por ser vítima de uma injustiça, louvar ao Senhor por ser vítima de um julgamento onde eu não tive a mínima possibilidade de defesa. Como é que eu posso louvar ao Senhor nesse momento de crise e dificuldade, amados? Como é que eu posso agradecer ao Senhor se não fui eu que sou responsável por esse vírus, se não sou eu que sou responsável por toda a situação que o mundo está enfrentando? Como é que eu posso me posicionar dessa maneira? E esse é o aspecto que me chama a atenção. Existe mais uma coisa, amados, que eu gostaria de falar com vocês. Paulo e Silas estavam ali por um motivo. A igreja de Jesus Cristo está agora, na situação que ela se encontra no texto aqui, no mais íntimo daquela prisão, por um simples motivo. Porque aqueles homens foram obedientes a Deus. O desejo de Paulo e Silas, ou a opção de Paulo e Silas, não era estar em Filipos. A opção deles era pregar na Ásia e a opção deles era pregar em Bitínia. Mas se nós fôssemos ler o texto que diz a palavra, o Espírito Santo os impediu. E diz mais, o apóstolo Paulo teve uma visão à noite, onde ele vê um varão macedônio que pede a ele que passe para a Macedônia. Então Paulo e Silas, eles mudaram o eixo de pregação deles por orientação do Senhor. Eles saem do Oriente e entram para o Ocidente, obedecendo aquilo que o Senhor havia estabelecido na vida deles. Então, se vocês pudessem me responder aqui, como eu gosto quando vocês estão comigo aqui na igreja, eu iria perguntar para vocês o seguinte: por que Paulo e Silas estão na prisão nesse momento? Essa era a opção deles? Filipos era a opção deles? Não era. Eles estão ali porque eles obedeceram aquilo que o Senhor estabeleceu para a vida deles. E por que esses homens então louvam o Senhor, amados? No momento de tanta dificuldade. Por que esses homens louvam o Senhor, amados? No momento de tanta crise, de tanta angústia? Porque eles acreditam uma coisa, amados: que o Senhor tem um propósito em cada situação. A cidade de Filipos, amados, ela ocupava uma posição importante geograficamente falando. A cidade de Filipos praticamente seria a porta do Ocidente, ou, se a gente pudesse colocar como autor, escreveu a encruzilhada do mundo. Porque se você conquistasse Filipos, ela era uma ponte entre o Ocidente e o Oriente. Se o Evangelho chegasse à cidade de Filipos e fosse pregado na cidade de Filipos, certamente ele se espalharia tanto pelo Oriente quanto para o Ocidente. O Senhor tinha um propósito. O Senhor tinha pessoas naquela cidade que o Senhor queria salvar. O Senhor tinha pessoas ali naquela região que o Senhor queria salvar. E essa questão de nós entendermos também, se nós analisarmos o texto de Atos, no capítulo 1, versículo 8, a questão da pregação do Evangelho, quando o Senhor diz Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Essa era a mensagem de Jesus Cristo. Aqueles homens estavam a serviço de Jesus. Eu e você estamos a serviço de Jesus Cristo. Nós somos a igreja do Senhor. Eu sou a igreja do Senhor. E não importa o momento de luta,
e o momento de dificuldade que nós estamos passando. Nós temos que orar ao Senhor, mas não somente para nos questionarmos das nossas dificuldades, dos nossos problemas, dizer ao Senhor que eu não tenho culpa pela situação que nós estamos enfrentando, pedir ao Senhor somente livramento, mas nós temos que orar e agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem um propósito em todas as coisas. Pastor, qual é o propósito que Deus tem numa situação tão crítica como essa? Meu amado, nós estamos pregando há bastante tempo que Jesus vai voltar. E eu penso que essas coisas que estão acontecendo, elas estão relacionadas com a volta de Jesus Cristo. Eu penso que essas coisas já estão nos mostrando que os bens materiais, que situação social, que todas essas coisas são importantes, mas elas não fundamentam a nossa vida. O que fundamenta a nossa vida é a presença de Jesus Cristo. É termos os nossos nomes escritos no livro da vida. Eu disse durante o ano passado e boa parte desse ano, enquanto eu estive presente com vocês aqui, nós não controlamos variáveis das nossas vidas. Eu não sei o que vai acontecer comigo daqui a um mês, daqui 5 meses, daqui a um ano, irmãos. Então eu tenho que estar com meu coração preparado para tudo aquilo que puder acontecer. Eu tenho que entender que Jesus tem um propósito em todas as coisas. Eu tenho que entender, se eu estou passando por essa luta, por essa dificuldade, é porque o Senhor tem propósito na minha vida. Eu não entendo que o Senhor causou essa circunstância. Quem causa as circunstâncias, quem traz problemas para a humanidade, nunca é o Senhor, mas sim o ser humano. Com as nossas escolhas, com as nossas opções erradas, nós trazemos tanta dificuldade. Por isso que no momento de luta, de dificuldade, as pessoas dizem: ei, mas cadê o seu Deus? Eu digo para as pessoas: o meu Deus está aqui. Ele está presente. Ele se manifesta. Ele ajuda. Ele fortalece. Ele dá capacidade, segurança, paz, alegria, mesmo diante da tribulação. Esses homens estavam louvando a Deus, amados, não porque a situação deles era uma situação agradável, porque eu não penso que você está com o pé amarrado no cerco, com as costas feridas, sem poder se movimentar, seja algo que possa trazer alegria ao teu coração. Mas eles estavam ali e estavam se regozijando na presença do Senhor e orando ao Senhor e principalmente louvando a Deus, porque Deus se faz presente na vida de cada um deles. Porque eles entendiam que eles estavam cumprindo o propósito de Deus. Aqueles homens, amados, eles tinham intimidade com Deus. Eles conheciam a quem eles serviam. E esse aspecto é fundamental para a vida de cada ser humano que se coloca na presença do Senhor. Eu penso e entendo que esses homens pensavam de maneira diferente do que as outras pessoas pensavam. Eu penso que nós, como igreja do Senhor, nós devemos encarar a situação de uma maneira diferenciada. A palavra diz, e o próprio apóstolo Paulo escrevendo a Romanos diz lá no capítulo 12, versículo de número 2, não vos conformeis. Com o quê? Com este século. Mas transformai-vos através do quê? Da renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo e Silas haviam experimentado isso, amados. Esses homens tiveram as suas mentes renovadas. O encontro que eles tiveram com Jesus Cristo produziu no coração deles essa transformação. E eu penso que esse encontro que nós tivemos com o Senhor, talvez não de uma maneira tão tremenda como foi o encontro que Paulo teve com Jesus Cristo, talvez o nosso encontro não esteja envolvido em tanto aspecto, não houve luzes, não houve nada desses aspectos, mas o encontro que nós tivemos com Jesus Cristo, ele tem que produzir na minha vida, na tua vida, uma transformação. Ele tem que produzir mudança. Ele tem que nos fazer entender as coisas sobre um outro aspecto, sobre uma outra visão. Nós não podemos olhar o mundo como as pessoas olham. Nós não podemos olhar o mundo como a sociedade olha. Nós não podemos ter os mesmos valores que a sociedade tem, porque os valores da sociedade caíram por terra, amados. O que vai nos sustentar agora é a palavra do Senhor. O que vai nos dar base de sustentação é a palavra do Senhor. Porque hoje você pode estar empregado, amanhã você não vai estar. Hoje você pode ter reservas para enfrentar a sua situação, amanhã você pode não ter. Hoje nós estamos vivendo um momento até de certa calmaria em todos os aspectos.
Amanhã, com 20, 30 milhões de pessoas desempregadas, a gente não pode agir, o país pode estar numa situação diferenciada. Então são esses aspectos que eu estou querendo passar para vocês e para a minha vida. Eu não posso me fundamentar naquilo que as pessoas pensam. Eu não posso me fundamentar nos conceitos humanos, mas eu tenho que me fundamentar na palavra de Deus para a minha vida. Eu tenho que renovar a minha vida. Eu tenho que buscar. O apóstolo Paulo, lá no capítulo 22 do livro de Atos, ele tem um ponto que ele está falando sobre essa questão, mas ele diz assim: aconteceu que, ou seja, houve um momento na minha vida em que eu persegui aqueles que eram do caminho, mas quando eu estava me aproximando da cidade de Damasco, aconteceu que, ou seja, houve alguma coisa, e ele diz que ele viu uma grande luz. Então, esse aspecto, o encontro com Paulo transformou a sua vida, mudou totalmente o seu conceito. Ele entendeu que a religiosidade sem fundamento, uma religiosidade vazia, não consegue estabelecer com Jesus Cristo uma relação de intimidade. Mas o que verdadeiramente estabelece com Jesus Cristo uma relação de intimidade é um coração quebrantado. É dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso do Teu Espírito Santo. Senhor, eu preciso transformar a minha vida. Eu preciso renovar a minha mente. Eu preciso conseguir enxergar as coisas que eu não consigo enxergar. Eu não posso fundamentar a minha vida somente em alguns aspectos, porque esses aspectos podem desaparecer da minha vida, mas a Tua palavra é eterna, Senhor. O Senhor é um Deus que cuida, é um Deus que zela. O Senhor é um Deus que está conosco todos os dias das nossas vidas. Paulo e Silas entenderam esse aspecto. Eles compreenderam essa verdade na vida deles. E embora estivessem feridos, embora estivessem com os pés no cepo, embora estivessem numa cela úmida e escura, bem diferente de quando eles chegaram na cidade de Filipos. Quando eles chegaram na cidade de Filipos, amados, não existia sinagoga ali. Daqueles homens que iriam orar. E eles foram para a beira de um rio. E lá haviam algumas mulheres. E aqueles homens pregaram a mensagem de salvação para aquelas mulheres. E Lídia, uma mulher de uma posição social razoável, aceitou a pregação e a salvação. E levou esses homens para sua casa e os hospedou. E era um ambiente de alegria, e era um ambiente de felicidade, porque a salvação havia chegado naquela casa. Olha o contraste. De repente você pode olhar para janeiro, não muito distante, e dizer assim: poxa, a situação estava tão bem em janeiro, fevereiro. O país estava tremendo. Em fevereiro todo mundo foi para o carnaval, todo mundo aproveitou, as pessoas foram viajar, outros foram pular o carnaval. Então existia uma festa no país naquele momento. Se nós olharmos para a situação daquele momento com o momento atual, poxa, que diferença. E aí eu começo a pensar da seguinte maneira, né? Pode ser que você esteja pensando agora: eu deveria ter abraçado mais pessoas quando eu tive a oportunidade. Eu poderia ter tido uma vida mais na presença do Senhor e na sua casa. Quantas vezes eu deixei de ir ao culto do Senhor? Quantas vezes eu deixei de ir adorá-lo e substituir isso por outras coisas? E meu coração agora está desejando ardentemente estar na casa do Senhor. Meu coração está desejando ardentemente estar abraçando aquele irmão, aquela irmã que eu estou com saudade. Meu coração está desejando ardentemente cantar hinos de louvor juntamente com a equipe de louvor da igreja e glorificar e exaltar o nome do Senhor. Mas nesse momento eu não posso. Então são esses aspectos. Paulo e Silas vivenciaram momentos de alegria, momentos de hospitalidade na casa de Lídia. Agora estão na prisão. Mas nem por isso, amados, eles mudaram a sua maneira de entender e de compreender que Deus está no controle de todas as coisas. Então uma igreja, amados, que vai fazer frente a toda essa situação, não é uma igreja que está centrada no egoísmo, não é uma igreja que está centrada no ter, mas é uma igreja que está centrada na palavra de Jesus Cristo. É uma igreja que está centrada no Senhor. É uma igreja que entende a ação do Espírito Santo. É uma igreja que entende que todos os propósitos do Senhor hão de se cumprir, que todas as promessas estabelecidas na sua palavra irão se cumprir. E mais um aspecto que eu gostaria de estar
falando com os irmãos, é o seguinte: nós temos que compreender, amados, que lutas, essencialmente, não são indícios de que nós não estamos na vontade de Deus. Pelo contrário, às vezes as lutas e as dificuldades nos mostram o quanto nós nos encontramos ou estamos no centro da vontade de Deus. Portanto, meu amado e minha amada, não permita que as circunstâncias determinem as suas atitudes. Paulo e Silas não permitiram que as circunstâncias determinassem as suas atitudes. A igreja representada por aqueles homens não permitiu que as circunstâncias determinassem as suas atitudes. Eles foram firmes no propósito de orar, louvar e buscar a presença do Senhor. Nós, como igreja do Senhor, eu e você, não podemos permitir que as circunstâncias determinem as nossas atitudes. Nós temos que crer, nós temos que vivenciar, nós temos que experimentar aquilo que o Senhor nos propõe. Meu amado, paz que o Senhor nos dá não é só quando as coisas estão boas. Nós podemos experimentar a paz do Senhor no momento de angústia e de dificuldade. E o texto nos mostra isso. Aqueles homens estavam presos, mas existia algo na vida deles. Aqueles homens podiam estar presos fisicamente, mas eles eram homens livres. E nós também somos homens e mulheres livres. Nós fazemos parte de uma igreja livre, de uma igreja que pode confrontar a sociedade, de uma igreja que pode confrontar todas as coisas e dizer o seguinte: não temos, porque nós temos resposta para a sua vida. Porque a resposta para a sua vida não está no seu trabalho. A resposta para a sua vida não está na sua posição social. A resposta na sua vida não está nos valores que você tem no banco, os valores que você tem aplicado. A resposta para a sua vida está em Jesus Cristo. Porque Ele é o único que pode te dar base e sustentação nesse momento. Porque Ele é o único que pode fundamentar a tua vida. Porque a sua palavra é verdadeira. Porque a sua palavra vai se cumprir. Esse é o aspecto. Uma outra coisa que eu gostaria de estar falando a respeito dessa igreja, e aqui eu quero, como disse para vocês a princípio, trabalhar a questão da visão de Paulo e Silas, não somente nesse aspecto de homens de Deus, de discípulos de Deus, mas da igreja do Senhor. Porque quando eles foram enviados para a Europa, e é interessante, eu estava até deixando essa questão de lado, que as pessoas dizem que o cristianismo ele é machista. Mas eu não consigo ver essas coisas, não. Sinceramente, eu não consigo ver. Eu vejo Jesus Cristo valorizando a dignidade humana, mas principalmente a dignidade da mulher naquele momento, que ela era tão desprezada. Jesus, quando foi ressurreto, a primeira pessoa que o viu ressurreto foi uma mulher. Agora nós vemos a igreja se deslocando do Oriente para o Ocidente. E qual é a primeira pessoa a se converter, amados? Lídia, uma mulher. Olha a questão da valorização feminina. Muitas pessoas brigam para essa. Imagine Jesus Cristo, meus amados. Nós somos valorizados como seres humanos, independente do nosso gênero. Porque o Senhor nos ama e o Senhor não faz acepção de pessoas. Mas um outro aspecto que eu gostaria de estar falando a respeito dessa igreja é que a fé daquela igreja, amados, ela atravessou aquelas paredes. Aquelas paredes não foram suficientemente fortes para reter a fé daqueles homens. As suas dores, as suas dificuldades, os seus pés presos ao seco, ao tronco, não foram suficientes para reter a sua fé. Ela foi além. E a nossa fé ela tem que ir além das circunstâncias, amados. E a fé daqueles homens, ela foi tão além que ela atingiu o céu. E nós, amados, não servimos um Deus apático. O nosso Deus, Ele olha para as nossas vidas. Ele contempla aquilo que nós temos passado. Ele contempla as nossas dores, as nossas dificuldades. E os seus ouvidos estão atentos à oração, ao clamor, ao louvor de corações verdadeiramente quebrantados e que acreditam e confiam nele. E o Senhor envia a sua resposta. A palavra no verso número 26 diz: de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão,
abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Não foram as cadeias de alguns, amados, mas aquela igreja trouxe salvação e redenção para aquelas pessoas. Não somente para Paulo e Silas, mas para todas as pessoas que estavam ali presentes, para todas as pessoas que vivenciavam aquela situação. E esse é o ponto, amados. Nós, como igreja do Senhor, nós, quando buscamos ao Senhor, nós temos que ter em mente não somente as nossas vidas, nós temos que quebrar esse modelo de igreja egoísta e egocêntrica. Nós temos que verdadeiramente crer que existe uma igreja que é altruísta, uma igreja que tem misericórdia, uma igreja que ora, que busca o Senhor e que alcança benefício não somente para os seus, mas para todos aqueles que o servem. Todas aquelas pessoas ficaram livres. Todas aquelas pessoas viram as portas da cadeia se abrir. Todas aquelas pessoas viram as suas gemas caírem. E é interessante que o carcereiro despertou-se do sono, versículo 27 diz, e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. E aqui tem um aspecto interessante, amados. Esse aspecto me chamou muita atenção. E eu fiquei pensando, eu, pastor Léo, se eu estivesse naquele local, quando houve aquele tremendo terremoto, as portas se abrindo, as cadeias caindo, os meus pés sendo livres, eu ficaria naquele local, mas possivelmente eu sairia dali. Você imagina o testemunho na igreja. Meus amados e minhas amadas, eu estava preso, com as costas feridas, com o pé no cepo, numa cela escura e úmida, mas isso não trouxe nenhuma dificuldade para mim, porque eu ainda, sobre essas circunstâncias, eu acreditei no poder e na ação do Senhor, e eu orei ao Senhor e louvei o seu nome, e as cadeias se quebraram, e as celas se abriram, e eu fiquei livre, e eu estou aqui agora para glorificar o nome de Jesus Cristo. Esse é muito tremendo, amados. Né? Tremendo. Mas aqueles homens ficaram ali, a igreja permaneceu ali, porque ela sabia, amados, que era necessária naquele lugar. E a igreja do Senhor tem que ter essa consciência. Nós somos necessários, amados. Eu e você somos necessários no lugar que nós estamos. Embora existam lutas, dificuldades, embora existam problemas, embora a situação não nos seja favorável, amados, nós somos imprescindíveis aonde o Senhor nos colocou. Aquele carcereiro, ele ia se suicidar. Mas o apóstolo Paulo, no versículo número 28, diz: mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Meu amado, eu gostaria de, tomando por base a vida do carcereiro aqui, dizer uma coisa para vocês. Não renuncie à sua vida. Eu não quero renunciar à minha vida. Eu gostaria que vocês também não renunciassem à vida de vocês. Meu amado, mesmo que os nossos erros, eles sejam os piores possíveis. Porque de repente tem pessoas que podem ouvir essa mensagem pela primeira vez e dizer: pastor, mas o senhor não conhece a minha vida. O senhor não sabe o que eu já fiz. O senhor não sabe os pecados que eu já cometi. O senhor não conhece as situações da minha vida. Mas eu digo para você, meu amado, minha amada, que eu posso não conhecer, mas Jesus conhece. E Jesus, Ele perdoa. Jesus, Ele abençoa. Por isso, meu amado, não deixe que nada aprisione a tua vida. Não deixe que nada te atemorize. Não deixe que a situação possa impedi-lo de caminhar. Mas siga em frente. Siga para a vida que Jesus tem proposto para ti. E é uma vida abundante. É uma vida cheia de graça. É uma vida cheia de amor. O versículo de número 29 diz: então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Aquele homem pediu uma luz, porque o local, como eu disse para vocês, era um local escuro, e ele queria ver o que estava acontecendo.
Será que as pessoas estavam ali mesmo? Amado, pensa na situação desse homem. Se algum preso tivesse fugido ali, certamente para ele seria motivo de vergonha e de morte. Por isso que ele pensou em tirar a sua própria vida. Porque ele entendeu que não havia possibilidade. Ele entendeu que não havia como sair daquela situação. Mas em Jesus Cristo, amados, existe saída e possibilidade para as nossas vidas, independente daquilo que nós temos feito. E esse homem pede uma luz para se certificar do que está acontecendo. Mas a luz que aquele homem necessitava, e a luz que a humanidade necessita, amados, não é uma luz física, mas é a luz que brilha em Jesus Cristo. Jesus é a vida, é a luz que nós necessitamos. Jesus é a luz que entra, amados, nos porões e nos calabouços das almas humanas. Ele é capaz de ver os piores pecados que nós cometemos. Ele é capaz de ver a dor que nós sofremos durante a nossa vida. Quantas coisas nos trouxe marcas profundas, amados, mas profundas a ponto de evitar que nós tenhamos uma vida livre, uma vida onde nós possamos nos relacionar com outras pessoas. Às vezes as marcas que foram impostas nas nossas vidas são marcas muito, mas muito profundas. A rejeição que nós experimentamos no decorrer das nossas vidas, rejeição familiar, rejeição de amigo, rejeição de tantos aspectos, talvez tenha nos marcado de uma maneira muito, mas muito intensa, amados. Mas Jesus, ele penetra lá no mais íntimo, lá no mais escuro da nossa alma, lá no mais profundo, e diz assim: eu te amo. E eu quero que a tua vida seja uma vida de luz, uma vida de bênção. Eu não quero que você renuncie à vida, mas eu quero que você se apegue à vida. Mas não uma vida medíocre, uma vida comum, mas uma vida abundante, uma vida na presença do Espírito Santo, uma vida na presença do Senhor, uma vida onde verdadeiramente eu possa habitar em Ti, eu possa apagar essas marcas profundas da tua vida, eu possa perdoar esses pecados que você nem ousa confessar para as pessoas, eu posso sarar esses segredos da tua vida que trazem tanta amargura, tanta tristeza, tanta angústia, eu posso libertá-lo de todas essas coisas. Então, meu amado, a luz que o carcereiro necessitava não era uma luz física, mas é a luz da presença de Jesus Cristo na vida dele. A luz que nós necessitamos, amados, é essa luz que muda a nossa vida, que transforma o nosso interior, que muda e renova as nossas mentes. É a luz que, mesmo diante de trevas, de dificuldades, nós podemos dizer e podemos confessar: Senhor, eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor se faz presente na minha vida. Eu sei que as circunstâncias são obscuras, são difíceis. Eu sei que eu enfrentei muitas coisas a chegar até aqui, mas o Senhor me libertou de cada uma delas. O que eu gostaria nesta manhã, meu amado, é que o Senhor provocasse um terremoto, não na tua casa, não na igreja, mas um terremoto no teu interior, que quebrasse cadeias, que abrisse prisões, que libertasse, que as algemas caíssem por terra, e que você pudesse dizer nesta manhã: Pastor Léo, eu verdadeiramente experimentei a liberdade proposta pela palavra de Jesus Cristo na minha vida nesse dia. Esse é o que eu gostaria que acontecesse na tua vida nesta manhã. E um aspecto que eu gostaria de também estar dizendo é que Paulo e Silas foram a igreja que Jesus Cristo deixou para nós, ou o modelo de igreja que Jesus Cristo nos ensinou, aquela que é luz da terra e sal do mundo. Amém? Meu amados, uma outra coisa que me chama a atenção é o seguinte: então o carcereiro, tendo pedido luz, entrou precipitadamente trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? Essa pergunta, amados, ela só pode ter surgido do entendimento de que Paulo e Silas eram homens que tinham alguma coisa de especial. A igreja, amados, eu e você, precisamos refletir Jesus Cristo, para que as pessoas possam já chegar até nós.
Para que as pessoas possam entender que mesmo na nossa luta, na nossa dificuldade, nós somos pessoas que oramos e louvamos ao Senhor. Nós somos pessoas que não somos presas às circunstâncias. E tudo isso, amados, leva aquelas pessoas para uma reflexão. Aquele carcereiro ali possivelmente disse: olha, por que vocês estavam orando? E por que vocês estavam louvando se vocês estavam presos? E talvez nessa explicação de Paulo e Silas, na explicação que a igreja deu àquele homem, ele disse assim: eu quero experimentar isso na minha vida. Então o que eu devo fazer para que eu seja salvo? E é interessante que a resposta daquela igreja, ou daqueles homens, foi: responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Então, meu amado, o que eu devo fazer para ser salvo? Para aqueles que estão ouvindo a palavra e ainda têm alguma dúvida, eu devo crer no Senhor Jesus. Crer que Ele morreu numa cruz por mim e crer que Ele assumiu os meus pecados. E uma coisa interessante que responde, eles pregaram a palavra de Deus e a todos os da casa. Ou seja, qual foi o motivo da conversa depois que Paulo e Silas falaram para aquele homem que era necessário crer? Eles não ficaram falando a respeito do grande terremoto. Amados, a igreja não pode estar presa a sinais. A igreja tem que estar presa na palavra do Senhor. Os sinais vão, os sinais vêm, mas a palavra do Senhor, ela permanece. Então, meu amado, se você vive somente circunstancial, porque as coisas vão acontecer na sua vida, e você precisa de experiências todos os dias, com o Senhor, experiências sobrenaturais, eu vou dizer para você o seguinte, meu amado, a tua fé está fundamentada em sinais. Fundamenta a tua fé na palavra do Senhor. Aí você vai experimentar a transformação, você vai experimentar a segurança, mesmo nos momentos de dificuldade. E olha a maneira que o Evangelho transforma as pessoas, amados. O versículo de número 33 diz: naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou os vergões dos açoites, e a seguir ele foi batizado, e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Aquele homem que até aquele momento não se importava com Paulo e Silas, agora começa a se preocupar com eles. E a igreja verdadeiramente é isso, amados. A igreja ela tem que ter esse aspecto altruísta, esse aspecto de olhar para o outro com misericórdia. Então nós temos que aprender a cuidar das feridas um dos outros. Nós temos que aprender a alimentar aqueles que necessitam. E principalmente, amados, e aqui a maior parte, e a grande parte desse texto, e o grande final dessa palavra, eu tenho convicção de que nós, todos nós, e quando eu digo todos nós, eu não estou dizendo a igreja manancial, mas a igreja de Jesus Cristo, ela ainda vai manifestar grande alegria por ter crido no Senhor. Amém? Eu gostaria de finalizar essa palavra, que nosso tempo já está terminando, eu gostaria de destacar três aspectos interessantes. Primeiro dele, é imprescindível viver. A igreja não pode, viver sem submissão. Quando eu digo a igreja que eu estou falando aí você, é imprescindível viver sem submissão a Deus. É Ele quem tem a visão plena da obra de Deus. Não era para a Ásia ou Bitínia, era para o Ocidente, onde o Evangelho deveria ser pregado. Esse é o primeiro aspecto. O Senhor tem a visão. O segundo, a oração faz parte da vida do cristão e da igreja, mesmo que o local não seja adequado. Porque na cidade de Filipos não tinha um local adequado, mas aqueles homens nem por isso deixaram de orar. O terceiro aspecto, a mensagem da salvação deve ser pregada com insistência, mesmo nos porões e calabouços da sociedade atual. Amém, amados? Eu gostaria verdadeiramente que nós pudéssemos entender isso, que a igreja que o mundo necessita não pode alargar a porta e convidar as pessoas para uma vida sem propósito, centrada no egoísmo e no ter, mas uma igreja que tenha mensagem de vida, mesmo diante da morte eminente, pois a morte não tem nenhum poder para quem está em Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, eu quero te agradecer em nome de Jesus por esta mensagem, que ela possa ter tocado o coração de cada irmão e de cada irmã, Senhor, assim da maneira como ela tocou o meu coração. E que o Senhor possa fazer nesta manhã algo tremendo e maravilhoso. Que o Senhor quebre, através de um terremoto tremendo nas nossas vidas, tudo aquilo, Senhor, meu Deus, que não tem agradado a Ti, e que nós possamos experimentar a Tua liberdade.
recebamos a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos os filhos e filhas de Deus e com todos aqueles que aceitam a sua mensagem. Em nome de Jesus. Amém e aleluia.